Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Hoje vamos conversar um pouco sobre 3 assuntos cruciais que impactarão diretamente a sua vida financeira nos próximos meses e no ano de 2026. Vamos detalhar a previsão de reajuste para o seu benefício em 2026, o calendário de pagamentos para o final deste ano e, mais importante, uma investigação avassaladora que está prestes a acontecer no universo dos empréstimos consignados do INSS. E preste muita atenção, pois uma das fraudes que estarão sob os holofotes da investigação pode estar ocorrendo com você neste exato momento sem o seu conhecimento. A chamada portabilidade fantasma, na qual a sua dívida é vendida para outra instituição financeira, muitas vezes com a recriação de um novo contrato com novas cláusulas e prazos. Tudo sem a sua expressa autorização. Queremos ouvir a sua história. Se você já passou por alguma situação estranha com seus empréstimos, notou descontos indevidos no seu extrato ou tem dúvidas sobre o reajuste do seu benefício, por favor, deixe seu comentário abaixo. Nossa equipe se esforça para ler e responder a todos os comentários, pois a sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Vamos começar pela notícia que promete abalar as estruturas do sistema financeiro que atua junto ao INSS. Uma comissão parlamentar mista de inquérito, a famosa CPMI, que já vinha investigando os descontos indevidos de associações e sindicatos no benefício dos aposentados, agora vai mirar em um peixe muito maior: os empréstimos consignados. A previsão é que entre os meses de fevereiro e março de 2026, o colegiado de deputados e senadores inicia uma devassa completa nos contratos de crédito consignado que pesam sobre a folha de pagamento dos segurados. Se a investigação sobre os descontos de mensalidades associativas, que eram valores relativamente baixos, já revelou um rombo estimado em 6 bilhões de reais, a expectativa é que a análise dos empréstimos consignados revele uma cifra muitas vezes maior, possivelmente na casa das centenas de bilhões de reais em irregularidades. Isso acontece porque o volume de dinheiro movimentado pelos bancos com o crédito consignado é infinitamente superior ao das contribuições sindicais. Você que está me ouvindo agora pode ser uma vítima desse esquema sem nem mesmo saber. Existem milhares de casos de aposentados e pensionistas que estão pagando por empréstimos que nunca solicitaram. A fraude, muitas vezes, é sofisticada. Criminosos obtêm acesso aos dados do segurado e realizam o empréstimo em seu nome. Em alguns casos, o dinheiro sequer chega a cair na conta do aposentado, sendo desviado para contas de laranjas. Em outros, uma pequena quantia é depositada, fazendo a vítima acreditar que se trata de algum tipo de bônus ou correção do INSS, quando na verdade é a isca para um contrato de empréstimo fraudulento que ela pagará por anos a fio com juros. Outra prática criminosa extremamente comum e que estará no centro das investigações da CPMI é a das renovações automáticas não autorizadas. Funciona assim: você faz um empréstimo consignado, por exemplo, para pagar em 84 parcelas. Após alguns anos pagando rigorosamente em dia, quando o saldo devedor já está bem menor, o banco, de forma unilateral e sem a sua permissão, renova o seu contrato. Ele quita o saldo devedor restante e cria um novo empréstimo, devolvendo um pequeno valor para a sua conta, o chamado troco, e reiniciando a contagem do prazo de pagamento para mais 84 meses. O resultado? Você entra em um ciclo de endividamento perpétuo, uma verdadeira armadilha financeira da qual é quase impossível sair. Aquele empréstimo que deveria ter acabado há muito tempo continua sendo descontado do seu benefício, corroendo sua renda mês após mês. Essa prática se assemelha muito ao que acontece com o famigerado cartão de crédito consignado, o RMC, onde o segurado paga e a dívida parece nunca ter fim.
pois o desconto em folha abate apenas o valor mínimo da fatura, fazendo com que o saldo devedor cresça exponencialmente com juros sobre juros. A CPMI buscará identificar quais instituições financeiras mais se utilizam dessa prática abusiva e responsabilizá-las. Além disso, um fenômeno mais recente e igualmente prejudicial aos aposentados será minuciosamente investigado: a venda de carteiras de crédito e as portabilidades forçadas. Vamos entender o contexto. Nos últimos anos, o Conselho Nacional de Previdência Social tem pressionado pela redução das taxas de juros do crédito consignado, estabelecendo um teto para as cobranças. Em um cenário onde a taxa básica de juros da economia, a Selic, estava em alta, muitos bancos grandes passaram a considerar que os empréstimos consignados para aposentados, com suas taxas de juros limitadas pelo governo, já não eram mais tão lucrativos. O que eles fizeram? Para se livrar desses contratos com baixa rentabilidade, eles venderam carteiras inteiras de clientes, com milhares de empréstimos para outras instituições financeiras menores ou fintechs. Essa operação, conhecida como cessão de crédito, é legal do ponto de vista do banco, mas se torna um problema gigantesco para o consumidor quando é feita sem o seu consentimento e, pior, com a alteração das condições originais do contrato. É o que chamamos de portabilidade indevida. De repente, o aposentado que devia para o Banco A descobre que sua dívida agora pertence ao Banco B, uma instituição que ele desconhece. Nesse processo, muitas vezes um novo contrato é simulado, podendo alterar o prazo de pagamento, o custo efetivo total e outras cláusulas importantes, tudo sem que o cliente tenha assinado ou autorizado absolutamente nada. Essa prática é completamente ilegal e lesiva. A CPMI terá o papel de expor como essas operações foram conduzidas e o prejuízo que causaram a milhões de segurados. É fundamental que você pegue seu extrato de empréstimos consignados, o chamado HSCON, e verifique se o banco para o qual você está pagando hoje é o mesmo com o qual você fechou o contrato originalmente. Se houver alguma divergência, você pode ter sido vítima dessa manobra. Agora, vamos falar sobre planejamento e sobre o futuro próximo, tratando do reajuste do seu benefício para o ano de 2026. É essencial que você entenda como esse cálculo é feito para não cair em falsas promessas ou notícias enganosas. O reajuste anual dos benefícios do INSS, tanto para quem recebe um salário mínimo quanto para quem recebe acima do piso, é determinado pela variação de um índice de inflação chamado Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Esse índice é medido mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e reflete a variação do custo de vida para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. Ele é como uma grande cesta de compras que inclui alimentos, transporte, moradia, saúde, vestuário e outros itens essenciais. A soma da variação desse índice ao longo dos 12 meses do ano é o que definirá o percentual de reajuste. O período de apuração para o reajuste de 2026 se encerrará em novembro deste ano. Atualmente, o acumulado do INPC está na casa de 4,5%. Considerando as projeções econômicas para os meses de outubro e novembro, que são os que faltam para fechar a conta, a previsão mais realista é que o reajuste para 2026 fique em um intervalo entre 4,5% e 4,90%. É pouco provável que ultrapasse muito esse teto. Por que essa precisão? Porque o governo, que é quem paga a conta da Previdência, tem mecanismos para tentar controlar a inflação e, consequentemente, o INPC, especialmente na reta final do ano. Cada 10º percentual a mais no reajuste representa um impacto de bilhões de reais no orçamento da União. Portanto, embora ainda tenhamos 2 meses de medição pela frente, é prudente que você, por seu planejamento financeiro, trabalhe com a expectativa de um aumento em torno desses valores. Isso significa que se você recebe um salário mínimo, por exemplo,
o aumento real em seu poder de compra será muito pequeno, pois o reajuste servirá basicamente para repor a inflação do período anterior. É uma correção, não um aumento real significativo. Para quem recebe acima do mínimo, a situação é a mesma. O benefício será corrigido por este índice, sem a política de valorização real atrelada ao crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, que se aplica apenas ao piso nacional. Essa é uma luta antiga dos aposentados, a de garantir ganhos reais para todos os níveis de benefício, mas que infelizmente ainda não se tornou realidade. Com essa previsão em mente, vamos olhar para o curtíssimo prazo, o final do ano. É um período que exige atenção redobrada do aposentado e do pensionista. Para que você se organize, é crucial ter em mãos o calendário de pagamentos. Lembre-se que o INSS paga os benefícios sempre no mês seguinte à competência. Ou seja, o pagamento referente a outubro será depositado no final de novembro e início de dezembro. O pagamento referente a novembro será depositado no final de dezembro e início de janeiro. E o pagamento referente a dezembro, que inclui a segunda parcela do 13º, será pago apenas no final de janeiro e início de fevereiro. Essa defasagem cria uma janela de vulnerabilidade financeira perigosa, especialmente durante as festas de final de ano. O período entre o Natal e o Ano Novo é exatamente quando muitos aposentados ficam sem receber seu pagamento mensal, que só cairá na primeira semana de janeiro. Cientes disso, os bancos e financeiras iniciam, já em novembro, uma campanha massiva e agressiva de oferta de crédito, principalmente a antecipação do 13º salário do ano seguinte. E é aqui que mora o perigo. A oferta pode parecer tentadora. Antecipe seu 13º de 2026 e passe as festas com dinheiro no bolso. O que não te contam com clareza é que essa operação é, na verdade, um empréstimo com taxas de juros altíssimas, muito superiores às do consignado tradicional. Ao aceitar essa antecipação, você não está apenas comprometendo seu 13º do próximo ano, mas muitas vezes o dos 2 anos seguintes, dependendo do contrato. Você recebe um valor hoje e paga um preço muito mais alto por ele no futuro, ficando sem esse recurso extra tão importante por um longo período. A recomendação é: fuja dessa armadilha. Faça um planejamento rigoroso. Comece a guardar uma pequena quantia a partir de agora, se possível, para as despesas de final de ano. Evite a todo custo recorrer a esses adiantamentos, pois eles são o caminho mais curto para agravar o endividamento e começar o ano novo com mais preocupações financeiras. Para que você não se perca nas datas, vamos detalhar o calendário. Para os segurados que recebem até um salário mínimo, os pagamentos da competência de outubro começam no dia 25 de novembro, para quem tem o número final de benefício 1, e seguem até o dia 6 de dezembro, para quem tem o final 0. Para quem recebe acima do salário mínimo, os pagamentos da competência de outubro se concentram entre os dias 2 e 6 de dezembro. Já a competência de novembro, que será paga no final de dezembro, começa a ser depositada no dia 23 de dezembro para o final de benefício 1 e vai até o dia 8 de janeiro para o final 0. Note que a maioria dos segurados receberá seu salário de novembro já nos primeiros dias de janeiro. Portanto, o planejamento é a palavra de ordem. Entenda que o sistema financeiro se aproveita da sensibilidade emocional dessa época do ano. O apelo do Natal, a vontade de presentear a família, tudo isso é usado como gatilho para induzir ao endividamento. Mas lembre-se que o verdadeiro presente que você pode dar a si mesmo e à sua família é a tranquilidade financeira. Um empréstimo feito por impulso pode significar meses ou até anos de dificuldades. O crédito consignado pode ser uma ferramenta útil em situações emergenciais ou para a realização de um projeto importante, mas ele nunca deve ser encarado como uma extensão do seu salário ou uma solução para cobrir despesas do dia a dia. Quando isso acontece,
é sinal de que a sua saúde financeira está em risco. Os bancos enriquecem justamente com essa percepção de que o empréstimo é uma necessidade mensal, quando, na verdade, ele deveria ser uma exceção. Cada parcela de empréstimo que é descontada do seu benefício é um dinheiro que deixa de ir para o seu supermercado, para a sua farmácia, para a sua qualidade de vida. É preciso quebrar esse ciclo. E o primeiro passo é a informação. Saber que a CPMI investigará os abusos dos bancos já é um passo importante para que você se sinta mais fortalecido para questionar cobranças e procurar seus direitos. Saber que o reajuste será modesto te ajuda a manter os pés no chão e a não fazer dívidas contando com um aumento que não virá na proporção que você talvez desejasse. E conhecer o calendário de pagamentos te dá a ferramenta para se antecipar aos períodos de maior aperto financeiro. Cuide do seu dinheiro com o mesmo zelo que você cuida da sua saúde. Cada centavo do seu benefício foi conquistado com uma vida inteira de trabalho e merece ser respeitado. Não permita que práticas abusivas e a falta de planejamento corroam a sua dignidade e o seu bem-estar. Fique atento às próximas notícias sobre a CPMI e continue buscando informação de qualidade para se proteger das armadilhas do sistema.